Olá, meus amigos, minhas amigas preciosas, preciosas, que apreciam o programa Assim Está Escrito. Mais uma vez, nós chegamos até vocês, diante dessa programação, para nós podermos ter este momento, este companheirismo, por meio da internet, por meio da programação. E nós cremos que através da mesma nós podemos ser ricamente abençoados por meio dos estudos e por meio da pregação do Evangelho, por meio da pregação da Palavra de Deus. Eu, pastor Vanderlei Costa, esse que vos está falando, nós temos esta incumbência, essa responsabilidade de estar aqui todos os sábados ao meio-dia com esta programação. E desde já eu agradeço a todos vocês de compartilhar juntamente conosco nossa programação. Nós também estamos trabalhando por meio de outros veículos de comunicação, mas que por hora deixaremos ao final do programa nós falarmos sobre isso. Hoje nós estamos com o programa de número 4. O programa anterior nós falamos sobre a igreja, sobre a palavra igreja, sobre o significado dela. E hoje nós vamos falar sobre o fundamento da igreja, na primeira parte. E a leitura que nós temos para hoje, com a nossa programação, está no livro dos Efésios, capítulo 2, versículo 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, diante dessa escritura, nós falaremos sobre o fundamento da igreja. Evidentemente, quando estamos falando sobre fundamento, estamos falando sobre princípios, estamos falando sobre valores, começo, início. E às vezes, não como um tom de brincadeira, as pessoas me perguntam: quando é que sua igreja foi fundada? Eu digo: a minha igreja foi fundada há 2000 anos atrás. Eu disse: mas como assim? Sim, a minha igreja foi fundada há 2000 anos atrás, no dia de Pentecostes, sob a base da mesma doutrina bíblica e apostólica. Então, meus irmãos, irmãs, amigos, companheiros que assistem o Assim Está Escrito, diante dessas afirmações, nós vamos falar sobre o fundamento da igreja. Qualquer construção, edifício, prédio, casa, há de se preocupar principalmente com a fundação. Por quê? Porque a edificação
a fundação, é que será a sustentação, é o que sustenta, é o que segura, e o que assegura a edificação pela qual fundara os pilares, os alicerces, nós chamamos sapatas, qual o traço daquele concreto, a medida em que é colocada o seu cimento, tudo de uma forma preocupante no sentido de garantias de segurança para a tal edificação, tendo por base o fundamento colocado. Nós entendemos que as Escrituras dizem que existem casas, coisas que são edificadas sobre areia, e isto não torna ela segura e nem mesmo fica em pé. Mas aquele que edifica sua casa sobre a rocha, firme, a rocha, a palavra, da maneira que está, da maneira que foi deixada, da maneira que foi escrita, essa pode vir os ventos, podem vir a tempestade, pode vir as interpretações, podem vir os dogmas, os credos, os ismos, mas ela está ali firme, porque ela está edificada na rocha da palavra, e a palavra é Cristo. Então, o fundamento para qualquer início de obra é fundamental. E o início da igreja, sua inicialização, tem como fundamento, tem como base sólida a doutrina dos apóstolos, a doutrina apostólica. Então vejamos que as Escrituras nos dão um suporte de como a igreja deve ser edificada. Quais os padrões doutrinários adotados pela igreja do Senhor Jesus Cristo? Os seus princípios ativos, bíblicos, doutrinários, que gera em torno de todas as coisas. Qual o seu princípio em termos batismais? Quais são os seus princípios em termos da posição da mulher na igreja? Seus princípios em termos de Santa Ceia, de posição, de ministérios, de como ordenar um ministro, de como ordenar uma Santa Ceia, e de todas essas coisas, de como agir sobre o pecado, de como agir sobre todas as determinadas coisas pelas quais nos enfrentamos. E a Bíblia nos dá o suporte central para podermos adotarmos o meio e a forma e a maneira pela qual devemos tratar as pessoas e as coisas relacionadas a Deus. Então, o fundamento para qualquer início de obra é fundamental. E o início da igreja, sua inicialização, tem como fundamento, tem como base sólida a doutrina dos apóstolos. Se qualquer estrutura religiosa, evangélica, pentecostal, se sua base, se seu fundamento doutrinário não é a mesma dos apóstolos, essa estrutura pode estar ameaçada espiritualmente.
Você diz assim, por que, pastor? Nós sabemos que só existe um fundamento. E a Bíblia diz, no capítulo 3 de 1 Coríntios, versículo 11, está escrito: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então vocês observam que no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, no versículo 40, capítulo 2, versículo 42 de Atos, diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então a igreja, ela está edificada sobre a doutrina pelas quais eles tiveram o entendimento de quem Jesus Cristo era. Porque ninguém pode pôr outro fundamento. Nós já lemos aqui, 1 Coríntios 3,11, do qual é Cristo. E quando Jesus se dirigiu a Pedro, dizendo: quem diz os homens ser o Filho do Homem? E uns diziam que o Senhor é isso, diziam que o Senhor é aquilo outro, um dos profetas, Elias ressuscitado, João Batista. Jesus se dirigiu aos discípulos. Ele perguntou para eles o que eles achavam que os homens pensavam dele. Mas quando ele se dirigiu aos apóstolos: e vós, quem dizeis ser eu? Pedro, tomando a palavra, diz: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Sobre esta pedra, em outras palavras, sobre esta revelação, pela qual de quem eu sou, edificarei a minha igreja. Portanto, a igreja está edificada no fundamento. E o fundamento é a revelação. E a revelação é a doutrina. E a doutrina é a compreensão que os apóstolos tiveram do próprio Deus, tendo a mente de Cristo. E no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42, diz: e perseveraram na doutrina dos apóstolos. Então, meus amigos, meus irmãos, nós podemos observar perante as Escrituras que Jesus, ele tem uma grande obra entre os gentios e os seus trabalhadores, apóstolos. Ali ele tinha uma grande obra, mas quem ia dar a continuidade daquela obra seria a igreja, seriam os discípulos, seriam os apóstolos. E ele disse que aquela obra deveria começar por Jerusalém e até os confins da terra. Então você observa que Jesus disse: ide por todo o mundo, mas começai por Jerusalém. Lucas 24, 47 diz: e em seu nome se pregasse arrependimento e a remissão dos pecados. Agora observe que ele disse que isso deveria começar por Jerusalém. Então, só existe um fundamento pela qual esta igreja é edificada. Como nós falamos nos nossos programas passados, que a igreja somos nós. A igreja somos nós. Então esta igreja,
ela está edificada, ela é edificada por meio da revelação, que é conhecida por meio da doutrina apostólica. Então, o fundamento, a base, o fundamento sólido que enriquece a igreja do Senhor Jesus Cristo é a base doutrinal, apostólica. Então observe que só existe um fundamento pela qual esta igreja é edificada, e é pela revelação. Quando Jesus disse para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta revelação de quem eu sou, edificarei a minha igreja. Edificarei a minha igreja. Então, não é somente as pessoas dizem, bom, se a edificação da igreja é somente conhecer que ele é o Filho de Deus, então todas as igrejas estão certas, porque todas elas creem que Jesus era o Filho de Deus. Mas não é somente por aí, meu filho. Não é somente por aí, meu irmão, minha irmã, você, ouvinte, você, telespectador. Não é somente por aí. Então, este fundamento tomou forma em doutrina, porque a palavra doutrina significa maneira de crer. E as pessoas converteram a palavra doutrina como a parte vestuária, a parte do corpo, o cabelo, as vestes, e o deixe isso e não faça aquilo, faça isso, mas não faça aquilo outro. Então trataram esses costumes como forma doutrinária. Não, isso são costumes. Quando estamos falando de roupa, estamos falando de corpo, estamos falando de conduta, estamos falando de forma diferente, de costume. Mas a palavra doutrina significa maneira de crer. E então este fundamento tomou forma em doutrina porque é a maneira de crer. E se a igreja está edificada no fundamento dos apóstolos, como eles criam, então que tipo de fundamento está hoje as igrejas, quando elas foram edificadas? Esta igreja foi fundada no dia tal e tal e tal. Esta igreja foi fundada no dia tal e tal e tal. Mas sobre que preceitos doutrinários? Sobre que condições doutrinárias? A condição bíblica, que torna e tem somente um fundamento, que é dos apóstolos? Que fundamento está? Sobre qual tipo de credo eles estão edificando? Então, meus irmãos, meus amigos, minhas amigas, este fundamento, e se esta igreja está edificada no fundamento dos apóstolos, então eu pergunto, se a igreja está edificada no fundamento dos apóstolos, e eles perseverarem na doutrina, então, como eles criam? Se doutrina é maneira de crer, como eles criam? Eles criam em 3 deuses? Um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo? Existe esse termo na Bíblia, Santíssima Trindade? Evidentemente que estas coisas são temas para programas futuros. Mas eu não quero entrar nesse mérito aqui agora. Paulo disse: há um só Deus, que é sobre todos e por todos e em todos. Um Deus que era sobre todos na criação, um Deus por todos na cruz do Calvário e um Deus em todos no batismo do Espírito Santo. Agora, se a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos, qual é a maneira deles crer com relação ao batismo? Por que eles batizavam as pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo, ao invés de Pai, Filho e Espírito Santo? No livro de Lucas, capítulo 24, 45, a Bíblia diz que Deus abriu-lhes
o entendimento para compreenderem as Escrituras. Como eles criam na posição da mulher na igreja? Isso é temas para programas mais futuros. Como eles criam na comunhão, na Santa Ceia? Porque eles davam pão asmo, ao invés de um pão de padaria fermentado, feito pela mão de pecadores, e ainda cheio de fermento. Porque eles obedeceram o mandamento de Jesus, em que todas as vezes que tomaram a Santa Ceia, tinha que lavar os pés aos santos. São João capítulo 13, do versículo 4 ao 12, do 12 ao 17. E por que ao invés de suco de uva, eles tomavam vinho, mas sem fermento? E por que as mulheres que eram e tinham uma profissão de servir a Deus com boas obras, não podiam ocupar o lugar de um ministro, ter um ministério, ser chamada de pastora, missionária? Então, se a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, então qual era a sua maneira de crer então em relação a isso? Você diz, a minha igreja tem 60 anos, a minha igreja foi edificada há 50 anos, no dia que inaugurou, tal. Mas eu pergunto, aquela edificação, aquela inauguração começa com a doutrina apostólica? Começa com a doutrina da Bíblia? Porque se Jesus deixou uma igreja aqui, quando ele estava na terra, quando ele voltar, ele terá que buscar a mesma que ele deixou. Evidentemente, não as pessoas que estavam ali, mas a mesma igreja, a mesma doutrina, a mesma palavra, a mesma conduta, a mesma forma batismal, posição da mulher, maneira de tomar a Santa Ceia e outras coisas mais. Ou você acha que ele vai buscar uma igreja totalmente saturada, cheia de mácula, cheia de ruga, cheia de interpretações, cheia de enredo e doutrinas e preceitos de homens? Isto é mácula, isso é ruga. Ele vai buscar uma igreja sem mácula, sem ruga, que quer dizer sem interpretação, sem dogma, sem sistema, sem mistura de denominacionalismo no meio dela. Então, meus amados e preciosos ouvintes, vamos atentar para a palavra de Deus. Vamos atentar. Jesus, quando estava indo quando estava indo para o céu novamente, ali no Monte das Oliveiras, ele foi flutuando e elevado aos céus, e uma nuvem o ocultou, e os discípulos ainda continuavam a olhar para cima, enquanto dois varões se apresentaram no meio deles, dizendo: varões galileus, por que estáis olhando assim? Este mesmo Jesus que vocês viram subir é o mesmo Jesus que descerá um dia. Então Jesus deixa uma igreja, e quando ele voltar, pegará outra igreja? Raptará outra igreja? Arrebatará outra igreja que não tem e que não teve a mesma doutrina, a mesma palavra? Isto é um caso a se pensar. Então, meus amados e preciosos ouvintes, que esta palavra possa servir de consolo e de aprendizado para vocês nesta programação. Desde já nós deixamos nossos endereços. Nós estamos ali reunidos em Sarzedo, na rua Newton Campos, 339, no bairro Brasília, com os cultos todas as terças e quintas-feiras, às 19h30, e aos domingos às 18h. Em Betim, na rua Aracaju 150, no bairro Citrolândia, com os cultos todas as terças e sextas às 19h30 e domingo
às 8h30 da manhã, com a Escola Bíblica Dominical. Em Igarapé, nos reunimos na rua José Mariano da Silva, 198A, com os cultos todas as quartas e domingos, às 19 horas. Reunimos também em Mário Campos, na rua Flor de Seda, número 93, bairro Jardim Primavera, com os cultos todos os sábados, às 19h30. Em Vespasiano, nos reunimos todo o último sábado de cada mês, na Rua Paraná, no número 647, no bairro Sélvia, com os cultos todo o último sábado de cada mês. Nós também temos os nossos sites, pelas quais vocês podem também acessar e ver o nosso trabalho. www.mensagemtempodofim.com.br. Lá você terá mais mensagens, mais sermões, vídeos, hinos cantados. Você verá todas as informações, tudo aquilo que você necessita, porque nós temos um programa aqui de meia hora e não dá para nós expor todas as coisas, temos que resumir e limitar. Mas lá, vocês entrando no nosso site, você tem todos os estudos em tempo alongado, pelas quais vocês podem ouvir e ver e aprender. Temos também o www.ofundamentoDaFé.com.br. Nós também temos o nosso blogspot, mensagemtempodofim.com.br. E também você pode entrar em contato conosco pelo e-mail wbcosta26@yahoo.com.br ou ligar-nos. Você talvez quer que nós façamos uma visita, que nós possamos mandar material para você. Temos materiais de estudos evangelísticos sobre todos os temas referentes à Bíblia, à Santa Ceia, ao batismo, à posição da mulher da igreja, tudo concernente à parte fundamental doutrinal da igreja. Você pode entrar em contato conosco através do telefone 031 96 840696 ou 8696 6476. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, que Deus possa abençoar ricamente suas vidas e que nós possamos nos encontrar novamente nesta mesma programação, neste mesmo horário. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. E lembrando que dia 15, no feriado nacional, 15 de novembro, dia da proclamação da República, estaremos recebendo também o pastor Isael Carneiro, de São Gonçalo do Pará. Ele estará conosco às 19h30 em Citrolândia, Betim, na rua Aracaju, 150, no bairro Citrolândia. Estará conosco ali a partir das 19 horas, dia 15. E dia 17, nosso irmão Gladstone, de Conceição do Mato Dentro, estará conosco em Sarzedo, na rua Newton Campos, 339, no bairro Brasília, às 19 horas. Que Deus abençoe cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo, e desde já agradeço pela audiência, por cada um de vocês. Que Deus abençoe seus lares, sua família, seu trabalho, seu negócio, enfim, todas as coisas relacionadas a você, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe.